Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brazucas Futebol, nesse dia de hoje, nessa noite de domingo. Falar um pouquinho então sobre esse jogo do Internacional. O Inter protagonizou um momento que eu acho que deve ter causado constrangimento na grande maioria dos torcedores nessa noite. Bom, então esse vídeo eu vou fazer uma pequena análise, não preciso falar muita coisa, né, porque todo mundo aí já tá falando tudo. Enfim, e depois vai sair aí na minha opinião, as notas para os jogadores e para o treinador do Internacional, beleza? Se tu não viu por aqui, hoje pela manhã a gente teve aqui live que eu fiz um pré-jogo sobre essa partida do Esporte Clube Internacional, onde eu falei um pouco da minha expectativa para essa partida de hoje, e também um pré-jogo do Barcelona. Isso eu fiz hoje pela manhã, se tu não assistiu, assista. E também hoje eu postei um pós-jogo do Barcelona, porque até 8h30 da noite estava tudo bem, meu dia estava maravilhoso. Barcelona meteu 4-1, Barcelona meteu 4-1 no Valência, estava tudo perfeito. Barça vai lá, mete 4-1 no Valência, tá tudo maravilhoso. O Barça mostra que realmente está em evolução e dá demonstrações de que deve brigar pelo título. Mas enfim, faz o seguinte, passa lá no meu vídeo pós-jogo do Barcelona se tu quiser ver uma análise de um jogo bom, tá bom? Vamos falar então agora sobre o jogo do São José 3-2 para o Internacional. Desde já eu faço aqui algumas considerações. Primeiramente é sobre o Gauchão, que eu acho que a gente não deve dizer que as partidas do Gauchão são inúteis, porque não são, elas são úteis. Eu repito, se o Inter tivesse estreado como está estreando no Gauchão, se o Inter tivesse de cara estreado no Brasileirão, seria um problema, talvez o Inter ia estar começando uma campanha para não cair, enquanto tendo o Gauchão é um tempo que o Inter tem, né? O Barcelos pode agora nesse tempo piorar mais ainda a situação do Inter ou melhorar. Então o Inter ainda tem um tempo para ajeitar a casa até o início do Brasileirão. Não sei se trocar de técnico ou se trocar de jogadores, enfim, fazer o que for, entendeu? Então o Gauchão é muito importante. E é a obrigação do Internacional ganhar o Gauchão. Então eu acho que é totalmente errado a gente dizer assim, não, porque Gauchão não vale, porque não vale a pena. Não, a gente está errado se a gente fizer essa análise, tá? Mas bora lá. Então o problema em si não é a competição. De jeito maneira, a competição é muito boa, muito bem organizada, como eu falei na live de hoje de manhã. O Internacional já vem apresentando problemas desde a sua primeira partida da temporada, não agradando a todos, mas na verdade, se a gente for pegar, na verdade é desde a temporada passada, porque em nenhum momento na temporada passada o Internacional fez uma temporada boa, teve um momento bom. Primeiro teve um momento com o Miguel Ramírez que parecia que ia dar certo, mas logo caiu. Depois teve com a Aguirre que parecia que ia dar certo, mas logo caiu. Resumindo, o Inter fica fora da Libertadores e vai para a Sul-Americana. Eu acho que o ano ele começa com erros dos dirigentes. Erros dos dirigentes. Em primeiro lugar, não conseguiram contratar o Felipe Melo, não conseguiram contratar o Nicão, não conseguiram contratar o Marinho, não conseguiram contratar quem mais? Enfim, teve vários jogadores que estavam no radar do Inter, jogadores bons, porque o Marinho começou na sua primeira partida pelo Flamengo, em 3 minutos ele faz um gol. O Yuri Alberto saiu, beleza, uma das maiores vendas da história do Internacional. Até agora a gente não viu o retorno de uma contratação que seja a nível de substituir o Yuri Alberto. Os jogadores que o Inter contratou são jogadores para grupo, para elenco, para entrar no segundo tempo. E não para assumir um protagonismo que talvez a direção espere que esses jogadores assumam. Então esses já são erros. Eu não acho o treinador ruim. O Alexander Medina, cacique, ele estava muito bem no Tadieres. Ele fez o Tadieres jogar. Ele podia jogar Libertadores com o Tadieres. O Tadieres estava entre as primeiras equipes do futebol argentino. O Tadieres estava muito bem. Ele foi bem no Tadieres. Ele é um treinador inteligente. Ele é um treinador bom. Ele é um treinador de boas ideias. Mas por que muitas vezes o treinador que está bem lá vem pra cá e não dá certo? Muito por causa disso. O Inter trouxe um treinador propositivo que ataca pelas pontas em um time que não joga dessa maneira. Em um elenco que muitos jogadores já estão aqui há muito tempo e não conseguem mais produzir a sua melhor, né? Não conseguem mais produzir, tem muitos problemas, entende? Aí as melhores opções que ele tem no elenco acabam não estando no seu melhor momento, entende? Então são alguns problemas que tem o elenco do Inter. O elenco do Inter hoje não tem um protagonista, como tem, por exemplo, o Arthur no Bragantino, como tem, por exemplo, o Rafael Veiga no Palmeiras. Aí, às vezes, a gente coloca muito peso sobre Edenilson, mas Edenilson é um craque, talvez é o segundo melhor volante do Brasil. E no primeiro tempo, então, falando sobre essa partida de hoje, me pareceu muito que a equipe estava se entrosando. Eu até estava gostando um pouco do início do jogo.
O Inter faz 1-0, mas no segundo tempo o Inter se perde totalmente. O Inter não consegue levar perigo ao São José. O Inter não consegue... O jogo foi feio de ver, gente. Não foi um jogo bonito de se ver. E o Inter em 20 minutos conseguiu ter um apagão de tomar 3 gols pro São José. O elenco do Inter precisa de mudanças. Eu não sei se hoje trocar treinador é a melhor opção, tá? Porque são só 8 jogos. Ao mesmo tempo de, nossa, são 8 jogos e nenhum foi bem. Mas são só 8 jogos. Eu acho que é muito pouco. São 8 jogos de gauchão. Eu acho que é pouco pra tu demitir em si o treinador. Eu não demitiria ele agora. Mas é óbvio que se o Inter não fizer mudanças no elenco, como eu já venho falando aqui há vídeos, não vai dar certo. A gente sabe que o treinador não vai durar. Agora vai ter Grenal na próxima semana. O Inter tinha que fazer muito o que o Grêmio tá fazendo. Não tô dizendo pra trocar treinador, tá? Eu acho que a última coisa que o Barcelos tinha que pensar agora é trocar treinador. Eu acho que na própria direção ali do Paulo Brax, Papaléu, eu acho que esses cargos poderiam ser analisados também, né? Ou seja, então são pontos que o Barcelos tem que começar a estudar. Porque o ano do Inter já começa errado. Então eu acho que é o tempo que o Barcelos vai ter de analisar, pensar, tá? Isso tá na minha análise. Parar agora. Aproveita que... Né? Só que peraí. Acho que deu uma pioradinha na imagem porque o meu celular acabou a bateria, então tive que trocar de celular. Então se a imagem deu uma piorada, é por causa disso. Mas bora lá. Então, como eu tava dizendo, ainda tem pelo menos mais umas 4 rodadas no gauchão, ok? Grenal, mais umas 3 e as semifinais. O Inter vai para as semifinais. E tudo indica que o Inter vai para a final. Isso não é uma preocupação. Mas eu acho que a partir de agora a direção do Inter tem que parar, repensar o que fez de errado para até agora tá assim. É o elenco, é a comissão técnica, mas agora é a hora da direção do Internacional parar e pensar. Porque as próximas atitudes da direção do Inter podem ser definitivas para o ano do Inter. Ou prejudicial, ou para começar uma evolução. Repito aqui, eu não acho que o treinador tem que sair. Hoje, a última coisa que eu faria era tirar o treinador. Agora, nesse momento, eu olharia para outros cargos. Talvez eu acho que tem que ser reavaliados. Beleza? Minha opinião. Posso estar errado, mas é minha opinião. Vai aí então minhas notas para os jogadores e para o treinador do Internacional, beleza? Essa semana ainda vai ter bastante live, vai ter bastante vídeo aqui no canal, então fique ligado. Tamo junto. Vai aí minhas notas.